Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cássio. Hoje vamos fazer a correção e devolutiva das atividades do caderno Aprender Sempre, volume 3, da segunda série do ensino médio. Tá? Esta é a parte 2, onde eu vou corrigir as atividades das páginas 3 até a página 11. Combinado? Vamos lá então? Então, gente, olha lá. Aulas 1 e 2. Como se lê, né? O objetivo da aula é comparar dois números racionais representados na forma decimal e na forma fracionária, tá certo? Realiza o que se pede nos itens 1 e 2. Esta, então, começa a nossa atividade 1, tá bom? Você lembra de como se lê as seguintes frações em números decimais? Escreva-os. Vamos lá, gente, é muito simples. Vamos escrever, então, como se lê as frações e números decimais que estão aqui abaixo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, 7 décimos. Letra B, 6 sobre 400 avos. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 6, 400 avos, tá? C eu tenho 5 centésimos, então eu escrevo 5 centésimos. Na D eu tenho 3 200 avos, então eu tenho 3 200 avos. Avos nem tem acento, tá, gente? Deixa eu tirar aqui. Na letra E, 1/20. Então, eu escrevo 1/20. Na F, eu já tenho um número decimal. Então, eu tenho 34 centésimos, tá? Por quê, gente? Porque eu tenho duas casas depois da vírgula. Uma casa só é décimo, duas casas é centésimos, três casas milésimos, tá bom? Então, na letra G, 2 inteiros e 506. Opa. Milésimos, tá? Falhou aqui. Tá certo, gente? Continuando, então. Vamos lá. Página 3, a gente vai para a página 4. Entre as frações da atividade anterior, quais são equivalentes? Ou seja, gente, quais são as que valem a mesma coisa? Tá bom? Então, olha lá. Gente, presta atenção. Vamos analisar quais valem a mesma coisa? Então, olha lá. Às vezes tem, às vezes não, tá? Reparem aqui, ó. Eu identifiquei, olhando assim, que esta fração e esta valem a mesma coisa, tá? 5 centésimos e 1/20. Então, vamos lá. 5 centésimos é igual a 1/20. Por quê? Porque se eu dividir aqui em cima e aqui embaixo por 5, eu chego no resultado aqui, ó. 5 dividido por 5 é 1. 100 dividido por 5 é 20. Então, essas duas frações são iguais. Tá? Existe mais alguma aí que é igual a outra? Vamos analisar? Olha lá. Essa aqui e essa aqui. Tá? Se você reparar, elas são iguais. 6 400 avos e 3 200 avos. Então, vamos lá. 6 400 avos
é igual a 3/200. Por quê? Porque se eu dividir em cima por 2 e embaixo por 2, eu chego nesse resultado. 6 dividido por 2 é 3. 400 dividido por 2 é 200. Então, essas duas frações também são equivalentes, ou seja, valem a mesma coisa. Tá? Tem mais alguma? Vamos olhar aqui. Então, vamos lá. Eu vou puxar uma calculadora aqui, vamos ver se ela vem. Ó. Vou colocar ela aqui pra gente, ó. Facilitar para nós. Não vou nem deixar assim, quer ver? Eu vou puxar ela, vamos ver se ela vem assim, ó. Ó. Vou dividir 7 por 10. Você vai ver que não vai dar nenhum número aqui, que vai dar 0,7. Então, eu não tenho nenhuma outra equivalente, tá? É isso só que eu queria mostrar para vocês, tá bom? Então, as únicas equivalentes são essas 4, tá? 3. Compare cada um dos pares de números racionais a seguir, utilizando os sinais de maior, que é esse aqui, e sinal de menor, que é esse aqui, tá, gente? Ou sinal de igual. Então, vamos lá. Vamos comparar essas duas frações? 3/7 e 2/4. Elas não são iguais, né? Dá para perceber. Quem é maior que quem? Então, vamos lá. Gente, 2/4 é o mesmo que 2 dividido por 4, que vai dar meio. E 3/7 é o mesmo que 3 dividido por 7. Então, vou dividir 3 por 7. Peraí. Ó. 3 dividido por 7. 0,42. Vou aproximar para 9, tá? Então, quem é maior aí? É óbvio que 2/4 é maior. Então, a gente coloca aqui 2/4 é maior que 3/7, tá bom? B, 5/11 e 4/4. Gente, 4/4 é 1, tá? Você concorda que 5 dividido por 11 dá um número menor do que 1? Então, olha lá, 5 dividido por 11. Olha lá, 0,45. Então, a gente pode dizer que 4/4 é maior que 5/11. Tá? Ou então, a gente, como esse número aqui, quem tá primeiro aqui? Se a gente for analisar isso, né? Ó, 5/11 veio primeiro. Então, 5/11 é menor que 4/4. A gente podia falar isso, é a mesma coisa, tá bom? Agora vamos ver aqui. Ah, o mesmo podia ser aplicado aqui em cima, ó. A gente podia falar que 3/7 é menor que 2/4. Tá bom? Agora na C. 7/3 e 14/6. Então vamos lá. 7 dividido por 3, 2,33. Vamos anotar aqui. E 14 dividido por 6, 2,33 também. Olha lá. Então, a gente pode falar que 7/3 é igual a 14/6. E se você verificar aqui, gente, ó. Deixa eu apagar aqui. Ó, verifica uma coisa. Se eu dobrar, fazer vezes 2 em cima aqui embaixo, vai dar 2 vezes 7, 14, 2 vezes 3, 6. Realmente são iguais. Tá? A próxima, letra D. 9/2 e 11/2. Quem maior que quem? Então vamos lá. 9 dividido por 2, 4,5. E 11 dividido por 2, 5,5. Então é óbvio que 9 sobre 2 é menor que 11 sobre 2. Agora outra, letra E. 3/10 e 3/7. Olha lá, 3 dividido por 10, eu acho que vai ser menor que 3 dividido por 7, você concorda? Então vamos lá, vou confirmar. Ó. 3/10 eu acho que é menor que 3/7. Quer ver que vai ser verdade? Ó. 3 dividido por 10, 0,3. Ó. E 3 dividido por 7, 0,42. Tá vendo? É maior. Então, esse número aqui é maior que esse número aqui. Tá? Se eu ler daqui para lá, ao contrário, ler da direita para a esquerda, eu vou ler que 3/7 é maior que 3/10. Se eu ler para cá, aí eu vou ler que 3/10 é menor que 3/7. Tá bom? Letra F. 4/5 e 4/6.
Peraí, se eu dividir 4 por 5, vai um número maior que 4 por 6? O que você acha? Sim, né, gente? Se eu dividir 4 balas... Não, 4 balas não. Vamos pôr aí 4 reais para 5 pessoas, vai dar um tanto. 4 reais para 6 pessoas vai dar um tanto menor. Então você concorda que 4 quintos é maior que 4 sextos? Então olha lá a estratégia. Letra G. 1 oitavo e 4 32 avos. Gente, se eu multiplicar aqui por 4 em cima e embaixo, eu vou obter essa fração do lado. Então, 1 oitavo é igual a 4 32 avos. Tá? Olha lá. E esses dois números, 1,54 e 4,6? É óbvio que, por exemplo, se fosse dinheiro, R$ 1,54, é óbvio que é menor que R$ 4,60. Tá vendo? E 8,90, 8,9 e 8,90. Mesma coisa, gente. Então, 8,9 é o mesmo, é igual a 8,90. E 0,35, ou seja, 35 centavos, e 0,305. Quem é maior ou menor? Então, gente, presta atenção que 0,35 é maior que 0,305. Porque é que como se fosse aqui, ó, 30 centavos e mais 5, né? Esse 5 aqui é uma parte que a gente nem usa em dinheiro, né, se for ver. É menor que 1 centavo. Então, o maior é 0,35. Tá bom? Pessoal, 2. Escreva como se lê cada número racional a seguir. Siga as instruções do professor e utilize os espaços abaixo para redigir suas respostas. Vamos escrever então? Então vamos lá, ó. Vamos primeiro, eu tenho aqui 2 terços. Segundo, eu tenho 6 sétimos. A C, eu tenho 1 décimo. A D, 2 vigésimo. A E, né? Eu tenho 1 centésimo. 1 centésimo. A F, eu tenho 2 duzentos avos. Então, vamos lá. 2 duzentos avos. A G, 3,2. Eu posso escrever, então, 3 inteiros e 2 décimos. Na H, 1,45. 1 inteiro e 45 centésimo. Lembra que tem duas casas, já vai para o centésimo. E a I, menos 6,783. Ou seja, menos, como é negativo, a gente vai colocar na frente, ó, menos 6 inteiros e 700, peraí, e 80 e 3 milésimos, tá? Olha lá. Aqui ele coloca aqui pra gente, faça um pequeno texto, né? Descrevendo o que foi discutido até agora em sala. Você usará esse texto para fazer seu primeiro mapa conceitual, que servirá como material de estudo no futuro para você e seus colegas de turma. Gente, o que é mapa conceitual? Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Então, por exemplo, a gente está falando aqui de números racionais, tanto escrito na forma de fração, quanto forma decimal. Então, a gente coloca assim, ó, números racionais. Tá? O símbolo dos racionais, então vamos pôr aqui, ó. O símbolo é o Q, tá? Então, eu posso fazer assim um balãozinho.
Aí aqui, o que eu posso puxar? Eu posso puxar uma seta falando que existe frações. Uma outra seta puxando aqui decimais. E também a gente pode colocar assim, ó. O que mais que a gente está vendo aqui? Leitura, né, de números racionais. Então a gente está vendo aqui, ó, leitura. O que mais, gente? Ó, esse é um exemplo. Eu poderia colocar aqui que os números racionais, a gente tem números positivos. Então, ó, números positivos e negativos. Tá? Então, também são números racionais. Não todos positivos e negativos, mas os números racionais têm também números positivos e negativos. Então, a gente vai puxando as informações referente aos números racionais. Tá? Por exemplo, todo número racional pode ser escrito na forma de fração. Então, uma informação que a gente pode colocar aqui, ó. Pode, deixa eu mudar a cor para ficar mais colorido, ó. Pode ser escrito na forma de fração. Então, é uma definição de números racionais. Todo número racional pode ser escrito na forma de fração. Então, a gente liga aqui, ó. Faz uma ligação. Então, aí vem aqui. Esse é só da leitura que eu acho que eu tiraria, né? Ficou meio sem sentido. Mas é aqui, ó. Deixaria isso aqui. Números racionais, representado pela letra Q. Tá? São decimais, são frações. Pode ser escrito na forma de fração. Existem, então, números positivos e negativos. Tá? Olha lá. E a gente podia colocar também. Ele engloba, vamos colocar assim, ó. Possui os números naturais e inteiros. Porque esses dois conjuntos também estão dentro dos números racionais. Então, olha lá. É uma característica também dos números racionais. Tá certo? Vamos para a próxima, então? Então, isso, gente, vou voltar aqui para focar. Isso é um tipo de mapa mental que vai relacionando tudo que a gente aprendeu de um determinado assunto. Tá bom? Número 3. Observa a seguinte fração. 3/4. Em cada uma das situações abaixo, indique se é uma fração equivalente ou não à fração descrita acima. Justifique. Gente, para ser fração equivalente, por exemplo, ó, se eu fizer 3/4 vezes 5 em cima e vezes 5 embaixo, aqui nos denominadores e numerador, eu vou obter 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. Eu vou obter a fração 15 vinteavos. 15 vinteavos é equivalente. Por exemplo, já vi aqui na letra D. Então, aqui, ó, vamos escrever? Então, equivalente. Vamos escrever aqui, ó, fração equivalente. Ele quer que justifique. Vamos justificar? Então, vamos lá. 3/4 vezes 5 vezes 5 é igual a 15 vinteavos. Tá? E 2/3 é equivalente? Não. Não equivalente. Tá? Qual que é a justificativa? Uai, se você ver aqui, como que o número... Vamos comparar aqui, ó. 3/4 e 2/3. São diferentes. Como é que o número 2 virou 3? E como que o 3 virou 4? Né? Não dividiu por quanto? Não dá certo. E a fração 5/4? Mesma coisa, gente. Também é não equivalente. A gente coloca aqui 5/4 é diferente de 3/4, né? Que é a fração que está comparando. Agora a próxima. 6/8 e 3/4. Gente, equivalente, né? Ó.
Saiu grudado aqui, meu. Pera aí. Ó, se você olhar 6 oitavos, é igual a 3 quartos. Por quê? Se você dividir aqui por 2 em cima e por 2 embaixo, vai chegar no número 3 quartos. Então, repara lá comigo, ó. Eu tenho lá 6 dividido por 2 é igual a 3. E 8 dividido por 2 é igual a 4, tá bom? A próxima, meio. Vamos lá. Meio e 3 quartos. Também não, né, gente? Vamos colocar aqui, ó, não. Então, meio é diferente de 3 quartos, tá? 9 dozeavos. Vamos ver? Olha lá. São equivalentes. Por quê? 9 dozeavos é igual a 3 quartos. Se você reparar, se você multiplicar por 3, né? Ou então dividir por 3 aqui e por 3 aqui, você vai chegar no número aqui, ó. 9 dividido por 3 é 3 e 12 dividido por 3 é 4. Tá vendo? E 12 oitavos, gente? 12 oitavos. Então vamos ver aqui, ó. 12 oitavos, não, né, gente? Então vamos escrever aqui, não equivalente. Reparem que 12 oitavos é diferente de 3 quartos. Por quê? Não tem sentido. Se você, para 12 virar 3, você teria que dividir aqui por 4. Mas se você dividir 8 por 4, dá 2 e não 4. Tá? Então não é. E 12 16avos. 12 16avos. Essas sim, né, gente? Vamos pôr aqui. Opa, vamos mudar aqui a espessura. Vou escrever então equivalentes. Ou seja, 12 16avos é igual a 3 quartos. Por quê? Se você dividir aqui por 4 e aqui por 4, você vai chegar nesse número aqui, ó. 12 dividido por 4 é 3. E 16 dividido por 4 é 4. Tá certo? Aí ele fala aqui, faça um pequeno texto escrevendo como verificar ou determinar uma fração equivalente. Utilizará esse texto para fazer seu segundo mapa mental do tipo conceitual. Depois apresentará seus mapas conceituais à sala. Gente, vamos lá. Para verificar se são equivalentes, é só você multiplicar ou dividir os denominadores pelo mesmo número, né? Para chegar no resultado. Então, ó, então vamos escrever aqui, para verificar, é um dos jeitos, tá? Se são equivalentes. Basta verificar. Para ver, basta multiplicar ou dividir os denominadores. Aliás, os denominadores e numeradores. Enumeradores. Por um mesmo número natural. Gente, existe outro caminho para verificar se as frações são equivalentes? Existe. Você poderia fazer assim, ó. Por exemplo, essas duas aqui. Eu poderia pegar aqui, ó, 12 dividido por 16, 0,75. 3 dividido por 4, 0,75. Então, você poderia também escrever assim, ó. Basta dividir numerador por denominador e verificar se as frações equivalem ao mesmo número decimal. Você podia falar assim também. Tá? Porque aqui eu fiz com vocês, ó. Eu fui fazendo o quê? Eu fui dividindo aqui, ó, o numerador, que é o número de cima, e denominador. Por o mesmo número natural. E a gente percebeu que ficou igual
então, a fração que o exercício nos deu, ó, 3/4. Ou você podia pegar assim, ó. Ah, vou dividir 3 por 4. Vamos lá. 3 não divide por 4, 0 emprestou um 0 aqui. Então, eu coloquei esse 0 aqui do nada, tive que colocar um 0, vírgula. Agora sim, 2 vezes... 2 não, né? 7 vezes 4, 28. Para 30 sobra 2. 2 é menor que 4. Como eu coloquei um 0, vírgula, eu já posso pegar um 0 emprestado. 5 vezes 4, 20. Para 20, 0. Então, você percebe que 3/4 é o mesmo que 0,75. Aí, você poderia ir verificando aqui, dividindo os números aqui, ó. Dividir esse por esse e ver qual dá 0,75. Aí, essa é uma das maneiras também. Tá? Então, você poderia dividir o numerador da fração pelo denominador e encontrar um número decimal. E ver se esses números decimais são iguais. Tá bom? Olha lá. Então, vamos concluir nossa frase. Se a fração resultante for igual à fração que estamos analisando ou comparando, vírgula, elas são equivalentes. Ok? Agora na 4, olha lá, página 7. Utilize os sinais de maior, menor ou igual para comparar os seguintes números racionais. Mesma coisa, a gente vai comparar dois números. 4/5 e 3/7. Para a gente saber se são maior, né, ou igual ou menor, a gente tem que transformar em número decimal. É mais fácil. Muito mais fácil, ó. 4 dividido por 5, 0,8. Então, esse número aqui é 0,8. E 3/7. 3 dividido por 7, 0,42. Então, tá vendo? Ó? Você percebe que 4/5 ele é maior que 3/7. Letra B, 5/7 e 9/7. Como os denominadores são iguais aqui, ó, é óbvio que 5/7 é menor que 9/7. Tá? Então, repare, ó, 5 dividido por 7. Opa, 5 dividido por 7, 0,71. E 9 dividido por 7, 1,28. Tá vendo? Agora a letra C. Na letra C, a gente pode usar a estratégia do exercício anterior. Se você ver aqui, se fizer 7 vezes 7, dá 49. E 7 vezes 5, 35. Então, a gente conclui que 7/5 é igual a 49,35. Ou seja, são frações equivalentes. Eu usei aquela estratégia. Eu multipliquei numerador e denominador. Vamos ver a D agora? Na D, ela é parecida com a B. Os números têm o mesmo denominador. Espera aí, 9 partes de 11. Você concorda que 9 partes de 11 é maior que 4 partes de 11? Certinho. Tá bom? Letra E. 3,45 e 3,5. Gente, 3,45 é menor que 3,5. Tá certo? E letra F, 1,234 e 1,2234. Percebam aqui, ó, eu tenho aqui o 2, o 3 depois do 2. Então, ó, depois da vírgula eu tenho o 2, depois o 3. Aqui depois da vírgula eu tenho o 2 e o 2. Então, 2 é menor que 3. Então, eu tenho que esse número aqui, 1,234, é maior que 1,2234. Tá certo? Gente, olha só. Agora ele pede, faça um pequeno texto descrevendo como comparar dois números racionais. Vamos lá. Fica mais fácil, então, comparar números racionais. Fazendo o quê? Transformando eles em decimais. Então, vamos lá. Para comparar dois números
racionais, deixe-os na forma decimal e observem, as casas decimais. Tá bom? Essa é a estratégia que a gente usou. Agora 5. Ana Clara tem anotado os gastos mensais com relação ao seu salário. Então ela gasta 1/4 com aluguel, 2/5 com alimentação da família, 3/8 com diversão e cultura e 1/10 gasta com água, luz e telefone. Ele quer saber com o que Ana Clara tem maior gasto e o menor. Vamos lá, vamos ver qual dessas frações é a maior. Para a gente fazer isso, a gente tem que transformá-las em decimal. Então, vamos lá. 1/4, 1 dividido por 4. Aqui vai ser igual a... Então, 1/4, peraí. 1/4 é igual a 0,25. 2 dividido por 5, 2/5. 2/5 é igual a 0,4. 3/8, 3 dividido por 8. Então, 3/8 é igual a 0,375. E 1/10 dividido por 10 é 0,1. 1/10 é igual a 0,1. Então, olha lá, percebam que a maior fração é 2/5, que é o que ela gasta com alimentação. E a menor é 1/10, que ela gasta com água e luz. Então, vamos lá? Então, maior, com que ela tem maior gasto? Então, maior gasto com alimentação da família. E o menor com água, luz e telefone. Tá? Então repara lá, ó. Então vamos escrever na frente, ó. Maior entre elas, tá? E aqui é o menor. Então repara que eu usei assim, ó, números decimais. Depois da vírgula, quem é o menor número, ó? Menor é o que começa com 1. Depois vem o 2, o 3 e o 4. Tá vendo? 6. Lúcia, Dandara, Tabata, Danúbia e Júlia receberam cada uma um ticket numerado para concorrer ao sorteio de um perfume. Então, olha só. A Lúcia recebeu 1,21, Dandara 1,02, Tabata 1,200, Danúbia 1,002 e Júlia 1,2. A menina ganhadora é que possui o ticket com maior número, tá? A ganhadora é... Então, vamos lá, com o maior número, vamos olhar depois da vírgula. O maior número depois da vírgula, vamos ver, é o 2. As que tem o número 2 é a Lúcia, a Tabata e a Júlia. Tá, depois do 2, quem é o maior número? Aqui eu não tenho. Aqui eu não tenho. Aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 1. Entre 0 e 1, quando eu não tenho aqui é 0 também. Então, esse daqui é igual a esse. Então, óbvio que a Lúcia é o maior, tá? Então, é a alternativa A. É o maior, que eu vou escrever aqui, ó. Maior. Aula 3. Qual é o padrão? Então, o objetivo é reconhecer a representação dos números racionais nas formas decimal e fracionária. Número 1, parte 1. Dadas as frações a seguir, transforme-as em números decimais. Então, a gente vai usar aqui a estratégia. Como todos são divididos por 10, por 100, por 1000, eu vou mostrar para vocês que a gente não vai precisar de conta nem calculadora, tá bom? Então, observe aqui comigo, ó. 2 dividido por 10. O 10 tem um zero só, não tem? Então, a gente vai colocar aqui 0,2. Porque eu vou deixar uma casa depois da vírgula. Ah, tá bom, professor. E 2 dividido por 100? Você vai fazer assim, ó. 0,02. Ou seja, 2 casas depois da vírgula. Tá vendo que o número 2, ele fica por último? Ó,
E 2 dividido por 1000? Mesma coisa, 0,002. Por quê? Porque o 1000, ó, quando eu divido por 1000, o número fica com 3 casas depois da vírgula. Então, ó, 3 casas, 2 casas, 1 casa. 1110. Tá vendo? Agora vamos aplicar na D. 221 dividido por 10. Então, vamos lá. 200, espera aí. Vou escrever 221. Como 221 é maior que 10, não vai aparecer 0, tá? A vírgula vai aparecer aqui, ó. A gente vai deixar 1 casa depois da vírgula, tá? Então, a mesma coisa na E. 221 é maior que 100. Então, a gente vai escrever 221 e a vírgula vai aparecer aqui. Ou seja, 2 casas depois da vírgula, porque eu dividi por 100 e o 100 tem 2 zeros. O 10 tem 1 zero, deixei 1 casa. O 100 tem 2 zeros, eu deixei 2 casas. E agora F, 221 dividido por 1000. Reparem que 221 é menor que 1000. Então, agora vai começar com 0, e como vai ter que ficar 3 casas depois da vírgula, porque eu dividi por 1000, eu vou colocar o número 221. Olha lá, vai ficar 3 casas após a vírgula. Tá certo? Parte 2. Dados os seguintes números decimais, transforma-os em frações irredutíveis. Gente, fração irredutível é aquela fração que não dá mais para simplificar, porque se tratam ali de números primos entre si. Vamos analisar? Então, olha lá. 0,8. Vou transformar primeiro em fração. A gente, para transformar em fração, eu coloco o número 8. E como aqui eu tenho uma casa só, eu vou dividir por 10. Então, ficou igual a 8 décimos. Para a gente simplificar, né, para transformar em fração irredutível, eu vou dividir em cima por 2 e embaixo por 2 também. Vai dar 8 por 2, 4. 10 por 2, 5. Gente, o 5 só divide por 5, porque é um número primo. E o 4 não divide por 5. Então, eu já tenho minha fração irredutível. 4 quintos. B, 1,2. Então, eu tenho 1 casa depois da vírgula. Então, eu vou escrever 12, esquece da vírgula. E sobre 10, tá? Aqui eu vou reduzir, então ficou 12 sobre 10, que é o mesmo que 1,2. Ah, professor, mas é aqui em cima, por que eu não colocou zero? Para que eu vou colocar 0,8? Aliás, 0,8. 0,08 é a mesma coisa que 8, concorda? Agora vamos simplificar. Nós vamos dividir por 2 em cima e por 2 embaixo. Eu vou obter 6 quintos. Gente, 5 é primo, só divide por 5. Então, 6 não divide por 5. Chegamos numa fração irredutível. Agora, letra C, 31,2. Então, eu tenho aqui, ó, 1 casa decimal. Então, vou dividir por 10. Vou colocar o número sem vírgula sobre 10. Olha lá. Como a gente simplifica? Eu vou dividir por 2 em cima e por 2 embaixo. Então, eu vou obter aqui 156. E aqui eu vou obter o número 5. Mais uma vez, 5 é primo. 5 só divide por 5. 156 não divide por 5, porque para ser divisível por 5, o número tem que terminar em 5 ou 0. Então, quer ver? Eu vou puxar a calculadora, ó. 156 dividido por 5 não dá exato, ó. Então, não dá para simplificar. Então, aqui está a nossa fração irredutível. Agora, D, 5,032. Então, vamos lá. Vamos copiar o número normal. Vou colocar ele dividido por quanto? Quantas casas decimais tem? 1, 2, 3. Então, vou dividir por 1000. Tá vendo? Agora, para a gente simplificar, olha lá, número muito grande. Vamos tentar dividir por 200 em cima e 200 embaixo. Ó, 5.032 dividido por 200. Não dá. Por 20. Também não. Então não dá, gente. Eu achei que daria, ó. Tá vendo que a gente pode fazer o teste, verificar que não dá? Então vamos lá. A gente vai fazer o quê? Ó, vamos dividir por 2 mesmo. Aqui vai dar 2.516. E embaixo vai dar 500. Tá? Eu consigo dividir por 2 ainda?
Consigo, porque os dois números são pares. Então, vamos lá. Aqui vai dar, ó, 2.516 dividido por 2. 1.258. E aqui vai dar 250. Ainda consigo dividir por 2, porque os dois números são pares. Olha lá, hein? Então, aqui eu vou ter, ó, dividido por 2, 629. Ó. E embaixo vai dar 125. Tá? Agora não dá mais para dividir por 2. Tá? Eu consigo dividir por 3? Deixa eu ver, ó. 629 dividido por 3. Não. Por 5 não, porque não é divisível. Gente, não dá mais para dividir. Então cheguei na fração irredutível. Vocês perceberam que eu dividimos por 2 uma, duas, 3 vezes? Então poderia ter dividido direto por 8. Tá? Quer ver, ó? 5.032 dividido por 8. Olha lá, 629. E 1.000 dividido por 8, 125. Tá vendo? E a outra, a letra E? 0,008. Então, eu vou colocar o 8 em cima sozinho, sem os zeros. E vou colocar dividido por 1.000, porque o 1.000 tem 3 zeros, porque aqui tem 3 casas. Vamos simplificar? Vamos dividir por 8 em cima e embaixo. 8 dividido por 8 vai dar 1. 1.000 dividido por 8 a gente já viu que dá 125. Pronto, chegamos na fração irredutível. Quando envolve o número 1, o outro número já não dá mais para simplificar. Tá bom? 2. Eu vejo o número 0,125 ou 125 milésimos. A fração que representa o decimal acima é... Então aqui, para a gente descobrir qual a fração que representa esse número, a gente vai precisar dividir as frações. 1 dividido por 2 dá 0,5. 1 dividido por 4 dá 0,25. 1 dividido por 6, vamos ver aqui, ó. 0, se eu aproximar para 17, ó. 1 dividido por 8, eu acho que é a fração que a gente está procurando, ó. 0,125. E 1 dividido por 10 é 0,1. Então, a nossa resposta é a letra D, tá? Então, perceberam que basta dividir o número de cima, que é o numerador, pelo denominador? Então, lá, 1 dividido por 8. 1 é menor que 8. Para dividir, a gente vai precisar colocar um 0, e emprestar um 0 aqui. 10 agora é maior que 8. 1 vezes 8, 8. Para 10 sobra 2. 2 é menor que 8. Só que a gente já colocou 0, então a gente pode pegar um 0 emprestado. Então, 2 vezes 8, 16. Para 20 sobra 4. 4 é menor que 8, pega um 0 emprestado. 5 vezes 8, 40. Para 40, 0. Tá vendo? Atividade 3. Explique com suas palavras por que 0,25 é igual a 1/4. Gente, é uma resposta pessoal, porque está pedindo para explicar com suas palavras. Mas a gente vai explicar o seguinte. Porque dividindo 1 por 4, obtemos o número 0,25. Olha lá, gente, já estamos na página 11. Legal, né? 4. Considere as frações 235 décimos e 750 centésimos. A forma decimal dessas frações são, respectivamente, iguais a... Vamos lá, dica do professor Cássio. Ó. Aqui não está dividindo por 10, então aqui o número de cima a gente vai adicionar uma vírgula, vai deixar uma casa depois da vírgula. Então, olha lá, vamos escrever que 235 décimo é o mesmo que 23,5. Tá vendo? Ficou uma casa depois da vírgula. E esse outro número tem 2 dividindo por 100, né? Então, vai ficar 2 casas depois da vírgula. Então, vai ficar 750 centésimos é o mesmo que 7,50. Ou seja, 2 casas depois da vírgula. Então, eu tenho a alternativa, olha lá, D. Ah, professor, mas aqui tem um 0. Se a gente colocar um 0 aqui, ó, não muda nada. Tá bom? Então, a alternativa correta é a D. 23,50 e 7,50. Tá bom? Tá certo, pessoal? A 5 agora.
Para uma receita precisam ser utilizados 3/5 de 1 litro de água. Isso quer dizer que irá utilizar... Então vamos lá. Para a gente descobrir, eu vou ter que fazer o seguinte. 3/5 vezes 1 litro. Só que se eu fizer 3/5 vezes 1 litro, vai ficar 3/5 de litro. Tá? Para a gente descobrir, então, a gente vai ter que dividir 3 por 5. 3 é menor que 5, não é? Então a gente coloca um 0, e empresta um 0 aqui. 6 vezes 5, 30. Para 30, 0. Ou seja, aqui eu vou ter 0,6 litros. Tá? Então a resposta é a letra B, entre 0,5 e 0,7 do litro de água. Porque o 0,6 está entre esses dois números. Tá bom, gente? Pessoal, chegamos ao final da nossa devolutiva de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam, se inscrevam no canal do Professor Cássio, dá uma força. Ative o sininho para receber os novos vídeos, as notificações, tá certo? E deixa um like aí, tá bom, galera? Valeu, pessoal! Até mais, galera! Abraço, tchau!